A Idade Média não foi um bom momento para se viver. Havia muitas doenças e liberdade era um conceito praticamente desconhecido. Além disso, a conhecida Idade das Trevas ficou marcada pela invenção de alguns dos instrumentos de tortura mais assustadores da história. Nomeada de Era de Ouro da Tortura, decidimos listar as principais técnicas criadas no período da Idade Média. Mas cuidado, as descrições podem ser um tanto desgastantes. Confira. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos Dinâmicos, eu sou o Hélio. E eu sou a Lai. Aproveite e se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative as notificações. Empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente, o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. O personagem que ficou mais conhecido pela técnica foi Vlad III, o Empalador, o sujeito que inspirou Drácula. O tirano costumava apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que Vlad tenha matado de 20 a 300 mil pessoas dessa maneira. Berço de Judas. Chamada de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma prima distante da empalação. Com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeira lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginas esticados pelo tronco pontudo de madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções brutalmente dolorosas. O caixão da tortura. Usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo, o caixão da tortura funcionava assim. As pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias até a morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem exposição ao sol e também para que os animais pudessem se alimentar do condenado enquanto vivo. O balcão da tortura. Consistindo em uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores, o balcão da tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método de toda a cultura medieval. As cordas se prendiam aos pés e mãos da vítima em uma ponta e as roldanas em outra. Ao torturador, bastava girar as maçanetas para que os membros dos torturados se esticassem em uma pura agonia. Muitas vezes, os membros chegavam a ser arrancados pelo dispositivo. No final da Idade Média, a mesa ganhou uma variante, com espinhos de ferro que penetravam as costas da vítima. Tudo isso para que confessassem seus crimes. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxaria, aborto ou adultério. As garras, aquecidas por brasas ou em temperatura comum, do aparelho era utilizada para arrancar os seios dessas mulheres. O artefato também ganhou uma variante, chamada de The Spider. Exatamente como o outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que o estripador ficasse com os seios pendurados. Muitas morriam de hemorragia ou de infecção. Pera da angústia. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mentirosos e homossexuais. O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas femininas, no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que a recebiam. O método era conhecido por apenas abrir a sequência de torturas, a roda da tortura. Conhecido por sempre matar a vítima de forma bem lenta, essa era a roda da tortura. Com os membros presos em uma roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidos pelos torturadores com grandes martelos de metal. Depois disso, eram penduradas, ainda na roda, em praça pública, para que os animais se alimentassem da pessoa ainda com vida. Serra para cortar ao meio. Por serras serem muito comuns na Idade Média, a técnica de tortura foi muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia.
Além disso, era costumeiramente usada para ameaçar os acusados, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra. Funcionava da seguinte maneira: 2 torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam uma serra e atravessavam as vítimas começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar horas. O esmaga-cabeças. Altamente utilizado durante a Inquisição Espanhola, o esmaga-cabeças, como ficou conhecido, era capaz de causar dores e danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra, onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, o parafuso apertava o capacete, comprimindo a cabeça da vítima. Com isso, os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. E caso a tortura não parasse, os globos oculares saltavam dos olhos e o cérebro saía despedaçado pelo crânio. Tortura do garrote. Também muito usado na Espanha, o garrote espanhol servia para provocar uma morte lenta nas vítimas. Como o torturador possuía controle da corda amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas morressem asfixiadas. A técnica foi utilizada durante a Inquisição com o objetivo de conseguir confissões dos acusados. O dispositivo esteve presente no país espanhol até 1975. Que lista bizarra é essa, hein? Particularmente, eu já conhecia alguns desses métodos de tortura da Idade Média, como o empalamento, o berço de Judas, já tinha ouvido falar, que são extremamente cruéis e é muito bizarro você pensar que os humanos criaram esse tipo de tortura, né, para acabar com outras pessoas e por besteira, né? Na maioria das vezes, né? Essa é a melhor definição. Bizarro, que Deus me livre, é muito sinistra essa situação. Tipo, hoje a gente tem bomba nuclear, tem muitas outras coisas tão nocivas quanto, né? Realmente. Porém, a crueldade era o sangue frio para fazer isso, é bem complicado. Eu não consigo nem me imaginar nessa época. A situação os motivos também, né? Por bruxaria, traição. É inexplicável a situação da tortura por esse tipo de acusação. É meio que sem sentido, né? Porque até, tipo, bruxaria, no caso, tipo, uma mulher, uma enfermeira, uma médica, alguma mulher que se interessava por algum estudo, tipo, curandeira, enfim. Isso aí eles classificavam como bruxaria, que fazia a pessoa sofrer aí de uma forma muito desumana, essa é a verdade. Deixem aqui nos comentários pra gente saber o que vocês acharam dessa lista, se vocês já conheciam algum desses métodos ou alguns outros que a gente não mencionou aqui. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente. Aproveite e nos siga nas nossas redes sociais e ative as notificações. Valeu.